rápidos, hoje tudo muito computadorizado. A gente preparou também uma matéria, quem executou essa matéria foi o Marcelo Rosenberg, e ele vai contar um pouco para nós como funciona esse universo de um olheiro de futebol. A agenda surrada aguarda informações importantes. É nela que Edivaldo Marques, conhecido como Palinha, faz anotações sobre jovens talentos que um dia poderão jogar no Palmeiras. Olheiro do clube há 5 anos, ele escolhe um canto vazio do estádio de Atibaia para não chamar atenção. Não perde nenhum lance da partida entre Portuguesa e Porto de Caruaru pela Copa São Paulo de Juniores. Um gol e a agenda novamente é aberta. Mas o segredo em relação a nomes é a alma do seu trabalho. Se tratando da observação técnica, né, e nessa área de captação de atleta, o importante para a gente é entender a individualidade do jogador, é observar a individualidade dele, a técnica dele, não o jogo no geral. Perceber se o jogador também pratica o futebol moderno é uma de suas principais responsabilidades. Outra é evitar que futuros craques assinem procurações com empresários antes de conversar com ele. Hoje o Palmeiras não atravessa essa dificuldade, né? Porque o trabalho do Palmeiras hoje é um trabalho muito sério. É claro que existe, né, o empresário, existe aqui o investidor, isso a gente não pode esconder, que está aí, todo mundo vê, mas existe aquele empresário, aquele investidor que acaba ajudando, né? Então é importante, eu acho que a presença dele. É natural que a evolução do futebol tenha chegado também aos olheiros, que de uns 10 anos para cá passaram a ser chamados de observadores técnicos. Alguns, inclusive, recorrem a ferramentas da tecnologia para reduzir o índice de erro. No ano passado, Sandro Orlandelli iniciou nas categorias de base do Santos um trabalho científico utilizando um aparelho irlandês chamado GPS, que fornece dados relacionados à impulsão vertical, manifestações de velocidade, resistência no contato corporal e distribuição da força no músculo. Com esses dados a gente vai formando uma carteira de informações e você consegue fazer alguns comparativos ao longo do tempo para saber se esse jogador ele teve um processo evolutivo positivo ou não. Embora deixe claro que os números apresentados não representam uma verdade absoluta, Sandro aponta que ajudam na hora de indicar os melhores atletas para o time profissional. É possível entender, por exemplo, qual fase de maturação o jogador está vivendo. São as ações que esse jogador tem nos jogos, que isso é importante, como ele toma as decisões nos jogos nos espaços mais curtos possível, qual é a predisposição física que esse jogador tem, como ele se comporta no jogo, principalmente em situações de pressão. O atacante Léo Cotia quer olhar para frente, esquecer que um dia foi dispensado pelo São Paulo. O recomeço ele busca no Tabuão da Serra, clube no qual se profissionalizou antes mesmo de se tornar maior de idade e que o requisitou para disputar a Copa São Paulo de Juniores. Com 18 anos, ganha um salário mínimo e, apesar das dificuldades, não deixou de sonhar. Eu penso que para seguir adiante precisa de um empresário, uma pessoa que ajude a chegar longe. Mas tem muitos empresários que atrapalham também. Mas deixar na mão de Deus, e Deus sabe o que faz. Enquanto aguarda ser descoberto por um olheiro, sua maior força está na arquibancada. Guga Augusto, o pai, reza. Através do futebol tem muita amizade, através do futebol tem muitas coisas erradas. Eu falo para ele, você tem que estar no meio das coisas boas, não estar no meio das coisas ruins. Então eu cobro sempre dele, para ele fazer as coisas certas, sempre as coisas corretas. Porque quando ele erra, eu chego com ele, sento com ele e converso.